Boa noite, pessoal. Já vi que tem vários colegas aqui, eu acho que é um momento da gente se concentrar, não é, no que cada um pensa nos seus temas, o que é o resultado dos seus grupos de trabalhos, que é basicamente o que eu vou trazer, e poder avançar. É claro que eu vou acrescentar algumas coisas também do meu pensamento, que as últimas reuniões do grupo de trabalho foram no final do ano passado. Tivemos algumas programações aí movidas pelo Ministério, né, por esse programa aí, esse projeto do Observatório do PDDU, mas, ultimamente, eu não tenho podido participar muito por questões aí de saúde na família, então, que requer muito a minha presença, mas, quando Hortência chama, a gente está sempre a postos, porque Hortência tem sido um baluarte, né, em todas essas questões, e nós, arquitetos urbanistas, e nós, ativistas, eu diria mais do que arquitetos urbanistas, nós que integramos alguns movimentos populares e que estamos mais ligados até a determinados territórios da periferia onde a gente tem trabalhado, né, a gente não está satisfeito com o resultado dos PDDUs. E olha que quem está falando aqui é uma pessoa que foi secretária de habitação na qualidade de arquiteto urbanista e que foi um teste para ver, enquanto gestora pública, até onde a gente avança. Eu confesso que não foi uma opção, uma opção muito fácil de eu dizer sim, mas era um momento que, e hoje a gente enxerga com mais... eu vou começar por aí, porque eu acho interessante a gente ver os limites de um PDDU. Era um momento que eu sentia que tinha forças positivas para uma nova arrancada de Brasil mais progressista, né? Exatamente aquela época do Cristo levantando voo, né? Foguete, e eu fui exatamente secretária de habitação no período 2005, 2008. Beth, que eu acho que ainda estava na prefeitura, não estava, Beth? Pôde bem acompanhar. Eu me lembro que, na época, até o prefeito consultou se eu não queria juntar tudo, planejamento urbano e habitação. Eu falei, não, a habitação precisa avançar. E o planejamento urbano tem já uma história elitista em Salvador, que eu acho que não importa quem é o secretário de plantão, né? Acho que são forças desiguais, e o secretário de plantão que queira enfrentar isso realmente tem grandes dificuldades e acaba desistindo. E, naquele momento, em habitação, a gente tinha muito para avançar. Então, foi um momento que eu diria que foi assim, uma das melhores coisas e uma das piores coisas que já aconteceu para mim. Uma das melhores, porque, no final, a gente conseguiu avançar para caramba, em pouco menos de 4 anos. Quando aí mudou toda a conjuntura, eu disse, não tenho mais nada a fazer aqui, vou embora. Mas, veja, naquele momento eu tinha dados da cidade, tinha acabado minha tese, já tinha muita experiência com habitação, com os movimentos populares, que foi a força política que me indicou, e foi muito estar com assessores de ponta, como Tereza Espírito Santo, Vilma, minha amiga, e tantos outros que eu trouxe da faculdade, meninos danados, que hoje estão aí como gestores, fazendo coisas importantes. Mas, veja, não adianta você arredondar o plano de habitação, que foi o que nós deixamos pronto, que está vencendo agora, ele não está sendo monitorado desde aquela época, e já se vão aí, o quê? Vai fazer 20 anos, não é isso? Não adianta você ter uma política correta de habitação com todos os instrumentos, né? Se o gestor não está de plantão com essa vontade técnica e política de avançar. E para o gestor estar de plantão, ele tem que estar, de alguma forma, alinhado com forças políticas e da gestão. E isso, no Brasil atual, é complexo. Então, desde então, eu venho apostando muito na questão da micropolítica. Eu tenho estado nos territórios e tenho feito, dentro da universidade, projetos que ampliem a capacidade universitária nos territórios, ou seja, projetos de extensão. Porque eu acho que, enquanto nós não tivermos a discussão de PDDU mais ampliada do que nós 20 que estamos aqui, mesmo que a gente represente mais 20 atrás de nós não vamos avançar. Podemos até apontar onde estão as falhas. Eu acho que o papel de Hortência, nesse sentido, é fundamental, porque ela mobiliza
nós da universidade, mobiliza os ativistas mais importantes pelas suas temáticas, os movimentos sociais organizados. Então, tudo isso tem nos feito refletir e avançar. Então, para mim, como eu disse, estou sempre de plantão, quando a Hortência nos chama, e para mim só agradecer a oportunidade desse debate temático, começar a controlar meu tempo, viu, depois dessa introdução. Né? Agradecer, eu acho que é um momento realmente de aprendermos com as questões e com os debates, mas eu fiz questão de trazer, primeiro, a minha posição técnico-política, né, porque é claro que nós temos que ter o gestor tocando o plano diretor, discutido coletivamente, amplamente, mas não é o bastante se nós não tivermos a força popular buscando entender melhor o plano diretor, não ele como um todo, como uma peça jurídica, mas ele na sua ponta, como ele chega na sua ponta. Então, é por isso que eu acho esse trabalho aí do Ministério Público fantástico, e ele mudou, de fato, né? Ele mudou o formato. Mais do que os especialistas, nós estamos tendo a oportunidade de horizontalizar mais essas discussões, pelo menos é o que eu percebo nesse processo mais recente aí de final de 2025 para agora. Também eu percebo algumas iniciativas para além do observatório, quer dizer, dentro do observatório do PDDU, que são pessoas que estão participando, mas para além da iniciativa da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, né? E isso é que eu acho interessante. Então, veja, eu já vou aqui começando um raciocínio consecutivo para a gente poder discutir. Então, eu estou trazendo, basicamente, algumas discussões que foram feitas do GT, Habitação, Regularização Fundiária ZEIS-ATIS, trazendo hoje ZEIS dentro da regularização fundiária, e vocês vão entender por que eu tirei do título, né, e coloquei... eu vou ter que tirar vocês aqui, como é que eu minimizo? Aqui, pronto, a tela menor. Vixe, acho que eu fiz bobagem. Minimizar de novo. Espera aí, gente, que eu fiz uma bobagem aqui. Minimizar para não sair. Cadê? Não é corte. Ocultar. Vou ocultar por enquanto. Isso. Pessoas. Pronto. Espera aí, gente, que eu ainda não cheguei a minha de novo, não. Se eu tirar isso aqui, eu perco, né? Novo guia. Não. Você quer fazer o quê? Eu quero voltar para a minha apresentação para mim, e eu estou aqui meio perdida. Espera aí. Ela está aparecendo para a gente, a apresentação. Pronto, mas é porque eu quero acompanhar para não mostrar a tela inteira, mesmo assim. Vou mostrar a tela, já voltei aqui, pronto. Então, veja que eu coloquei como avançar em ZEIS, plano de bairro e ATIS. Eu acho que essas três palavrinhas são fundamentais para o que eu estou entendendo como micropolítica. Então, é o que eu vou estar falando mais hoje. E dessa discussão que nós tivemos, né, com os nossos colegas que participaram do GT, foram poucos. Na verdade, tem sido pouca adesão e não constante, né? Algumas pessoas mais constantes, outras menos. Aí nós temos como fundamentos principal as três questões a seguir. Vocês estão vendo, não é isso? Alô? Então, não. Sim. Pronto, ok. Direito à cidade e direito à habitação são intrínsecos e deveriam ser centrais no planos diretores de cidade no Brasil. Por quê? Nós sabemos que grande parte da população urbana está excluída de habitação digna e os instrumentos de planejamento pelo direito à cidade, definidos no Estatuto da Cidade, eles já figuram nos PDDUs, e por que eles não efetivam o direito à habitação? Né? Por que eles não efetivam de fato? Eles estão lá, eles estão, praticamente, se a gente for examinar todo o PDDU de cidades no Brasil, municípios acima de 20 mil habitantes, possivelmente a gente vai encontrar os instrumentos do Estatuto da Cidade.
dentre eles os que são fundamentais, além de novas habitações, é o que já está ocupado, que é a regularização das EIs, que vai além da regularização fundiária, que a gente vai estar falando, o plano de bairro, né, porque sem ele a gente não pode chegar à regularização, e ATIS, assistência técnica de habitação e interesse social, e nós entendemos que o corpo técnico da prefeitura, por si só, ele não pode dar conta de cidades tão complexas como Salvador. Ele tem que ter muitas parcerias, sobretudo com universidades, com jovens profissionais capacitados para tal, não sei o meio, talvez editais, o CAL tem feito isso, tem sido bem sucedido, mas o CAL não é gestão pública, ele está impulsionando a ideia da lei de assistência técnica, né? Então, esses três, eles são fundamentais. Eu acho que sem a efetivação desses três instrumentos, nós não vamos alcançar cidades melhores, portanto, um direito à cidade para todos, de forma mais ampla. E, por fim, o terceiro, que a gente vai estar discutindo, é se eles já estão definidos e devem constar obrigatoriamente em PDDUs por lei, né, por lei federal, inclusive, eles estão incluídos nos PDDUs de Salvador 2008, que foi o que nós tivemos à frente da política de habitação, e 2016, que praticamente repete a política de habitação de 2008, muda muito pouco. Né? O que faz, sobretudo, é ampliar o número de ZEIs. Eu acho que, na época, nós tínhamos definido as áreas mais precárias e mais vulneráveis, o que somava 116 territórios, atualmente são 234 pelo PDDU de 2016. Então, a gente vai se perguntar como avançar no PDDU de 26. Eu não sei se ele vai ser oficializado este ano ou ano que vem, mas ele está sendo elaborado, ele está em curso. Então, como nós podemos avançar? Essa é a questão, nessas três questões. Então, lá com o pessoal, nós discutimos histórico, a questão estrutural da habitação, um pouco do histórico dos PDDUs, como ele gradativamente vai avançando de forma muito lenta, né, na compreensão da cidade, mas ainda de uma forma muito segmentada, sem transversalidade e pouco compreendido pela população de um modo geral, apesar de, por lei, ser obrigatória a participação, que acaba se dando em grandes assembleias, o que também não é efetiva o acompanhamento, depois o monitoramento das diretrizes, né, em curso ou definidas para tal. Nós entendemos que a elaboração de um plano diretor é um momento especial e complexo, como esse que a gente está vivendo agora. Complexo por traçar as diretrizes para a cidade no seu sentido mais coletivo, que as diretrizes para esse novo plano, o que eu percebo que não está nem contido no plano, elas estão traçadas, mas não para o bem-estar coletivo. Por exemplo, a Ponte Salvador sequer é mencionada, Salvador-Itaparica, sequer é mencionada no PDDU anterior, e nesse, muito pouca discussão a prefeitura faz. E ele é um projeto estrutural que vai mudar muito a conexão da cidade e o que vai rebater na própria cidade, sobretudo na sua área mais rica, que é a área histórica, né, e cultural da cidade. Então, é, sobretudo, portanto, um pacto político. Mas o que, que eu percebo? O pacto político está feito, sobretudo, Estado, mercado e sociedade civil, muito pouco, né? Que acaba predominando Estado enquanto gestão pública, financiamento, e mercado enquanto oportunidades de negócios. Foi assim com a criação dos PPPs, desde a Copa, né? E que se ampliam agora para todos os grandes projetos da cidade. É o que nos meus estudos eu chamo de urbanismo corporativo. Ele não é definido mais pelo agente público, pela gestão pública, ele é definido a partir de grandes empresas. E isso é antagônico com a idealização de um plano diretor participativo de interesse coletivo. Mas nós, eu acho que além das análises críticas e das discussões que possamos fazer na sociedade, sobretudo nós temos que ver estratégias de como agir com os instrumentos do PDDU
para que essa micropolítica se fortaleça e se amplie, né? Então, em contraponto a esse instrumento técnico, jurídico e político, mais setorial, e aí o setorial que eu estou falando não é só de temas, é setorial e segmentado também para os interesses da sociedade, né? Então, esses interesses diversos, como nós podemos fazer valer diante de forças tão desiguais, né, desses principais sujeitos sociais e os seus impactos socioantagônicos, né? A ponte, por exemplo, eu vejo claramente, no momento atual, como antagônica aos interesses da cidade. Nós estamos falando aí de um endividamento público de bilhões, né? Então, são questões que sequer estão na baila para serem discutidas. E nós discutimos isso nos grupos de trabalho, discutimos também, nesse contexto de antecipação de Salvador, né, esses mecanismos que o Ministério Público está criando, avaliamos essas questões, como eu já falei, não vou me deter muito sobre isso, né, e essa criação dos grupos e a possibilidade de discussões transversais. Eu acho que as discussões transversais nós não conseguimos alcançar ainda muito bem, mas eu acho que, pelo menos, não pelo menos, mas, sobretudo, eu acho que trazendo mais detalhadamente o que cada setor avalia criticamente, e, sobretudo, em que ele é propositivo, eu acho que por aí a gente pode encontrar alguma transversalidade, se os meus colegas concordarem, porque eu acho que isso é uma das principais questões. Nós sabemos que os desafios históricos de Salvador são enormes e que a política de habitação de interesse social que foi exercida até então, com a criação de grandes conjuntos na periferia, acaba resolvendo em parte, mas não traz também o direito à cidade. Talvez traga o direito à habitação. Eu não diria nem habitação digna ainda. Por quê? Estou falando, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que em 10 anos construiu o equivalente ao que os 22 anos do BNH construiu, né? Claro que com estruturas diferentes, mas objetivando levar a habitação financiada. E o Minha Casa Minha Vida acaba atingindo uma camada de renda que o BNH nunca atingiu, né? Mas acaba criando claustros, né? Eu não diria nem de condomínio, claustros nas periferias, completamente longe das possibilidades de trabalho, de interação, sequer tem equipamentos coletivos. Os últimos passaram a definir áreas para equipamentos, mas eu tenho trabalhado com alguns e é muito complexo hoje se definir esses equipamentos junto com as coletividades. Os interesses pela terra vazia são enormes, sobretudo para pontos de comércio. Então, eles acabam se dando de uma forma muito improvisada e ganham o mais forte, né? Então, eu acho que tem questões aí que a gente tem que definir nessa produção de novas habitações, que elas ainda são necessárias. Eu posso até avançar, que hoje eu entendo que produção de novas habitações em Salvador, ela tem que perseguir a diretriz dos pequenos terrenos para projetos em grande quantidade, a ser feito com orientação técnica, né, de técnico. Nós vimos agora acontecer, acho que anteontem, caiu um pequeno edifício, eu diria popular, porque ele foi construído exatamente sem assessoria técnica, acho que foi em Pirajá, né? Ruiu. E isso vai ser cada vez mais comum, porque durante os últimos 60 anos as pessoas construíram o seu primeiro pavimento, acrescentaram o segundo, agora já estão no terceiro, como ganhos de renda ou ampliação das famílias em outras gerações. Então, nós temos que pensar como trabalhar com isso e como trabalhar com alternativas habitacionais que preenchem os vazios da cidade. Nós temos, pelo IBGE, praticamente o mesmo número que é o déficit habitacional, que continua sendo em torno de 5 milhões, é o mesmo número de imóveis vagos. Mas veja que nós estamos falando de imóveis enquanto terreno e casa. Nós precisamos discutir isso no território. Por exemplo, no centro histórico, nós temos mais de 10% dos imóveis vagos. E aí,
esses imóveis que eu estou me referindo do centro, diferentemente do IBGE, inclui também áreas vazias, ruínas, etc. e tal, que nós fizemos esses levantamentos ainda há uns 10 anos atrás para o grupo de estudos do Centro Antigo de Salvador, né? E continuamos no mesmo. Você tem hoje várias ocupações. Eu não levantei ultimamente o número, mas pelo que eu estou percebendo, nós estamos falando de mais de 25 a 30 ocupações organizadas, já divididas em pequenos kitnets, já com perspectivas de propostas de poder ficar, mas não, a assistência técnica que tem sido fornecida para essas pessoas ainda são de projetos de extensão universitário, né, como capacitação e aprendizagem, mas estamos longe ainda de ter projetos para essas áreas, né? O que temos, sim, são grandes projetos novamente corporativos de renovação dessas áreas que irão eliminar certamente a habitação, como foi a reforma do Pelourinho, né? Nós vamos estar repetindo os mesmos erros. Uma cidade, ela é cheia de vida. Qualquer centro histórico aí dos países centrais, você tem habitação mesclada de faixas de renda. Isso é fundamental, usos mesclados, isso é fundamental para a vida de uma cidade, pelo menos é o que eu penso. Enfim, dentro dessa perspectiva da discussão do PDDU, vou passar também rápido, né? Essas tentativas dos grupos e dos segmentos, isso aí porque foi da primeira apresentação, não precisa detalhar, aqui só exemplificando o que nós analisamos em termos de iniciativas outras, baseadas no PDDU, por exemplo, ZEIS, já sobre a TIS, que é assistência técnica, eu não ilustrei aqui, mas nós temos inúmeras, eu vou citar alguma coisa aí no final da nossa fala. Então, essas iniciativas de determinados grupos, eu acho que ela é muito importante para além da coordenação mais geral do Ministério, né? E aí também o que nós acabamos de falar, nós temos metade praticamente da população, né? Depende da metodologia, pela minha metodologia um pouco mais, porque eu trabalho também com áreas que não passaram com aprovação pela prefeitura, né? O que eu chamei lá nos meus estudos e continuo ainda chamando de informais. Por quê? Porque elas não foram formalizadas. Não significa que são todas iguais. Então, esse exemplo que está aí, por exemplo, o exemplo do Nordeste de Amaralina, que é esse aí, muito denso, tem uma pequena área verde lá dentro, é a única. Isso aqui deveria ser o coração dinamizador da micropolítica, né? Isso aqui tinha que ter um equipamento que atendesse jovens, idosos, alternativo à educação formal, né? Que pudesse ser um centro de lazer, de cultura, similar ao que nós temos lá na Camaçari, né? Aquela cidade do saber, né? Acho aquele projeto muito bacana. Então, você vê que é um tecido muito complexo, certamente mora no Nordeste de Amaralina, ele já chama até de complexo do Nordeste de Amaralina. Certamente mais de 80 mil pessoas, ou seja, nós estamos falando de uma cidade de médio porte, mas que praticamente, além das 3 escolas públicas e algumas igrejas, alguns templos, né? Pouquíssimos campos de futebol também improvisados, são 2, não tem nenhum equipamento, ou seja, ela está junto a um dos bairros de renda mais altos da cidade, no entanto, excluído, por outros fatores também que vêm se aguçando no rol disso, né? A violência, a formação da criminalidade, sobretudo na questão aí desses grupos novos, né, de domínio do capital e de domínio dessas populações para ampliação dos seus capitais, né? Até no Rio de Janeiro, vocês estão acompanhando, muitas das áreas chamadas de favela lá já estão sendo controladas pelo crime. Você só compra farinha, internet, feijão, suas primeiras necessidades pela mão dos grupos, das facções, né? Você não tem mais a liberdade. Imagine, fora as violências que acontecem, né? Mas os problemas físicos para nós arquitetos são inúmeros. Aqui, por exemplo, eu gosto de exemplificar essa habitação que tem 7 andares.
Depois, as escadarias, que é a nossa principal meio de mobilidade, sem corrimão. Ultimamente começaram a colocar corrimão em algumas áreas, mas é muito difícil, sobretudo para a população idosa, né? E muito poucas melhorias, áreas de 50, 60 anos sem melhorias. E, do outro lado, essa produção massiva de unidades habitacionais, né, sem ambiente natural. A primeira coisa que as empresas que constroem esses núcleos, quer dizer, atualmente ele está meio parado, né? A primeira coisa que faz é terraplanagem total e retirada de todas as árvores, praticamente. Então, são problemas que nós já sistematizamos e conhecemos e precisamos enfrentar. Então, o que se discutiu é, dentro das resistências propositivas e ações descentralizadas, né, como nós podemos privilegiar, dentro do Estatuto da Cidade, ações possíveis da cogestão. Então, a regularização fundiária é uma delas, mas a forma que a Prefeitura de Salvador vem fazendo é de natureza individual. Por exemplo, quando eu estive secretária, eu já peguei o programa de regularização fundiária funcionando, e o que se fazia naquele momento e que continua fazendo é o cadastro da unidade dentro de áreas de propriedade municipal, que é onde a prefeitura pode atuar, que estejam ocupadas, mas que tenha a documentação legal desta propriedade municipal. Então, se cadastra o lote, a família faz um rápido censo sobre a família para promover a regularização fundiária daquele lote dentro daquele território, com a concessão especial de uso para moradia. Não se vê o conjunto do território. Tanto que, na nossa época, nós implantamos fazer as duas coisas, né? Se faz a regularização fundiária dos títulos das unidades, mas, ao mesmo tempo, você traça diretrizes, capta o território como um todo, vê onde estão os vazios e discute, porque é obrigado a ter discussão. Quer dizer, os planos demandam das empresas que ganham as licitações discutir com as populações, mas se discute muito pouco, né? Na verdade, a discussão é casa a casa. Mas se você realmente quer fazer seriamente a regularização fundiária, você tem que ter o território também diagnosticado e discutido, né? Que é o que está no plano diretor. Então, esse é um instrumento muito próprio, mas que não é feito. Por outro lado, as zonas de especial interesse social, como eu já falei, elas se ampliaram e elas são um instrumento fundamental para uma discussão mais próxima da população, mas também não estão efetivadas. São poucos planos de bairro. Agora se começou a fazer mais alguns, eu vou estar falando isso também. E sem assistência técnica também fica muito difícil. Nós temos uma lei de assistência técnica, como todo mundo sabe, que é chamada Lei de ATIS, 11.888, que é do ano 2008, que garante às famílias de baixa renda um serviço público gratuito de arquitetura e engenharia. No entanto, nós não temos esse serviço. O que nós temos é a ação da Codesal após o desastre, que é um serviço social e de diagnóstico do problema ocorrido, né? Mas o para e passo para a melhoria das casas e do território nós não temos implantado praticamente no Brasil. Até porque a lei ela não está regulamentada, então ela não tem fundos específicos. Eu vou voltar a isso também. Isso, aí eu não preciso especificar que esse serviço pode ser feito tanto por servidores públicos, como por ONGs, sem fins lucrativos, programas de residência acadêmica, de extensão universitária, profissionais autônomos, equipes de pessoas jurídicas também, geralmente são pequenas empresas que podem se interessar por isso, elas têm que estar credenciadas e selecionadas, seja pela União, pelo Estado, Distrito Federal e municípios. Esse é o que a lei diz, né? Então, muito importante a fundamentação dessa lei. Esse PDDU de 2016, como eu falei, ele traz esses instrumentos na prática. Ele praticamente repete, também eu já estou repetindo isso. Em habitação, o capítulo é praticamente na íntegra, muda um pouco,
quem são as leis e como atuar nelas, mas nada que significativamente vá ser questionado, né? Pelo menos eu não encontrei nenhum questionamento para o conteúdo da lei em si. Ela não avançou nessas conquistas, efetivamente, o município tem demonstrado, aos últimos anos, pouca ou baixa predisposição para cumprir efetivamente a implantação desses instrumentos. Então, essa foto que eu gosto muito de ilustrar minhas falas, ela mostra o quanto é complexo isso, o quanto é difícil se atuar, porque isso aí pode ser qualquer pedaço de território periférico do Brasil, né? E como é que a gente pode enfrentar isso? Como é que a gente pode romper essa inércia, essa imobilidade das leis para ações que enfrentem essa desigualdade? E a prática que eu tenho exercido nelas mostram que não é fácil, mas que é possível. É possível. Ainda que com longa duração de tempo para cada projeto. Então, os principais fundamentos e abrangência e finalidade desse PDDU que está em vigor são os que a gente vai estar cobrando no PDDU 2026 também, né? Os fundamentos que são obrigatórios, isso aí, o segmento jurídico é que vai cobrar, Constituição Federal, Direito Social, Moradia, Estatuto da Cidade, a Constituição dela tem que estar alinhada com a Constituição do Estado da Bahia, com a lei orgânica do município. Na ocasião, eles falam do Plano Salvador 500, mas o que foi feito realmente do Plano Salvador 500 até então foram os grandes projetos mesmo corporativos. E falam de uma visão de futuro, até 49, mas eu não consegui perceber, até então, por parte da gestão pública, o delineamento desse futuro longínquo. Acho que não vou ver também, porque em 49 eu vou estar com 100 anos, então, possivelmente, eu já parti dessa para outra. Então, vocês me contam lá, vocês mais jovens me contam o que aconteceu até lá, mas vamos lá. As diretrizes, né, também serão cumpridas, como regras de uso solo, planos de bairro, planos setoriais, tudo isso já está na lei atual. Nós sabemos que Salvador tem a parte continental e das ilhas, né? Lá também é dito que o planejamento e a gestão serão participativos, o atendimento das necessidades da população, produção de moradia, urbanização de áreas precárias, regularização fundiária, melhoria dos cortiços e a requalificação dos imóveis. Não foi visto isso ainda, né? Vamos lá. Nós temos lá um capítulo específico, eu acho muito importante pegar o que já temos, para quando recebermos o que vem aí, poder fazer a comparação e poder avançar nas questões que a gente entende são importantes para mudanças, né? Então, lá está dito os objetivos, pressupostos, a política de habitação e interesse social, o atendimento às necessidades, que é classificada dessas diversas formas, que eu não vou entrar em detalhe, porque muitos de vocês já conhecem, e essa apresentação vai estar ao dispor, né? Então, esse conjunto de diretrizes, o que nós vemos acontecer são ações pontuais, mais do que coletivas e estruturais. Então, asfalta uma rua aqui, cria uma nova via aqui, coloca-se corrimãos, mas a gente não vê programas que tomem a cidade como um todo, com horizontes definidos e metas claras para onde e quando atuar, né? Então, o objetivo está dito lá, o direito à moradia digna, né? E ações integradas, estruturadas e transparentes para promover uma cidade mais exclusiva. Tudo isso está dito lá no... E o GT6 trouxe temas que a gente entende que são importantíssimos para definições de uma política de habitação e interesse social como instrumentos, né? E a gente destacou eles aqui. O zoneamento do PDDU que está feito, das zonas especiais ZEIS, que são destinadas à regularização fundiária e à produção de moradia, seguem as diretrizes da habitação social previstas na lei, classificadas em diferentes categorias. Eles têm as diferenças
e a gente reconhece essas categorias, mudaram um pouco em relação ao 2008, que tiraram a categoria cultural, que nós tínhamos de áreas de tradição cultural, pesqueiras, etc. Sim, então está previsto na lei de 16 o plano de massas, que é o plano de urbanização, o plano jurídico legal, que é o da regularização, e o plano de ação social. Então, o plano de massa não tem sido feito, apenas continua o processo de regularização individual dos lotes, e o plano de ação social não discute a comunidade, mesmo naquele projeto que teve de melhorias na gestão passada, também não se discutiu com a comunidade a ação que se teria naquele território, né? Foram grandes construtoras que trabalharam com a melhoria de algumas unidades habitacionais muito precárias. A segurança jurídica, que é prevista, e os planos urbanísticos com participação popular e orçamento participativo está na lei, mas não é discutido também. Sim, aqui, financiamento. Aí começamos a entender como esse plano 16 traria financiamento para o que ele propõe. Então, nós começamos a ver a questão do Fundurbis, que é o único fundo que a cidade, naquele plano, criou, gerido por um conselho gestor municipal, que, pelo que eu estou acompanhando, não se reúne, não é isso? E recursos que venham principalmente de outorga onerosa, que é pouco transparente para nós, mesmo os estudiosos, né, como nós vimos na apresentação que teve dos diversos grupos, que é o direito de construir na atuação de uso do solo, a venda de imóveis municipais, as dotações orçamentárias, ou seja, existe, mas é figurativo, muito menos define esse recurso captado para onde ele vai ser investido. Ele diz que são para ações essenciais. Regularização fundiária, nós teríamos que fazer uma investigação para e passo para ver as últimas que ocorreram, se foi com esse fundo, urbanização de áreas precárias, criação de áreas verdes, proteção do patrimônio histórico e infraestrutura para rios, quer dizer, correto, né? Talvez pudéssemos acrescentar mais algumas coisas aí, mas o mais importante é que não se efetiva. De fato, a gente nem sabe quanto é esse fundo, porque o conselho não se reúne. Então, e pelo que eu acompanho, mas também não posso falar com muita precisão, pelo menos esse fundo, ele era investido na criação de áreas de praças, basicamente. Não sei atualmente. Na gestão passada e retrasada, era basicamente áreas de praças. Então, esse plano de aplicação de recursos também não é debatido no Conselho Municipal, ainda que tudo seja previsto. Então, já começando a fechar e trazer para reflexão aí algumas questões de fechamento, essas são as novas leis, que a maioria de vocês que estão assistindo já conhece, que praticamente cobre quase todos os bairros populares mais precários de Salvador. Então, corresponde basicamente a uma relação com o subúrbio e na área do miolo e alguma coisa mais na área central. Esses amarelinhos que estão na área de subúrbio, a maioria deles são loteamentos populares feitos na década de 40, 50, mas eles também são muito precários em termos urbanísticos. Eles também necessitariam de planos de territórios. Eles têm recebido alguns planos estruturantes de drenagem e abastecimento de água e esgotamento. Praticamente a cidade já tem toda, a infraestrutura básica já está aí colocada, mas em termos urbanísticos, apesar de ser loteamentos aprovados, eles não são informais, mas eles também precisariam de um reconhecimento território a território, porque a maioria das áreas que eram previstas para equipamentos estão ocupadas também. Então, basicamente, essa classificação, eu acho que atende a ocupações mais precárias e mais antigas da cidade. Mas eu também não sei quais foram os critérios que fizeram ampliar, não é dito no plano diretor também, e a subdivisão é próxima ao que estava definido em 2008,
que são os assentamentos precários, de modo geral, edificações ou conjuntos de edificações deterioradas, cortiços, mesmo conjuntos habitacionais, né, que estejam deteriorados, os coletivos, vilas e filas de casa, terrenos não edificados para os novos empreendimentos dos vazios urbanos, assentamentos precários inseridos em APAs e comunidades quilombolas e comunidades tradicionais. Agora eu estava tentando fazer um comparativo para saber o que foi que mudou. Achei que era comunidade tradicional, mas eu não vou perder tempo agora. Vamos à reflexão mais ampla. Foram as ocupações, né? As ocupações nas áreas centrais. Havia um específico para ZEIS e área central, foi isso que foi retirado. Então, a lei do PD de 2016 trazia ações prioritárias, não preciso mais elaboração de planos específicos, isso também está dito, não se fala muito em plano de bairro, em um momento tem essa frase, mas não é a diretriz mais sublinhada. E, portanto, o grupo, analisando essas diferenças, começou a entender quais são os principais desafios para 2026 e o que pode mudar e melhorar o texto atual para uma maior efetividade na implementação da sua política habitacional. Apesar que eu friso, no meu entendimento, eu acho que não é só a questão da mudança do texto, é a cobrança da implementação desse texto, né? Então, nós pontuamos praticamente 6 diretrizes importantes dentro da ideia de ZEIS, plano de bairro e ATIS. Primeiro, essa questão da regularização fundiária plena, que é essa transversalidade obrigatória entre plano de regularização jurídica legal, plano de massa de urbanização e um plano de ação social e reassentamento. Nós chegamos a fazer um projeto com tal envergadura na área de São Marcos, em 2005 a 2008, e, na ocasião, o recurso, inclusive, foi suficiente para as 3 ações, porque ele veio do Pátio Pro Sanear. Desde então, nós não tivemos recursos significativos. Teve um ensaio do PAC Urbanização, mas não avançou muito por várias questões, né? E porque eu entendo que o tempo de cada uma dessas coisas é diferente. Você pode não ter o recurso para fazer o plano de massa da urbanização, mas você tem o recurso para ter o projeto desse plano de massa. E o projeto ele é fundamental na micropolítica, nessa questão que eu estou falando da governabilidade, de baixo para cima, eu acho ela extremamente importante para fazer valer o plano diretor. O plano de ação social ele é necessário para essa discussão, e o plano de massa é o plano de bairro. Né? Você não faz uma regularização fundiária sem que o bairro tenha conhecimento do que esteja acontecendo. Você não pode fazer individualmente na casa a casa, né? Mesmo usando esses mesmos instrumentos, a concessão de uso, nós chegamos a fazer alguma experiência desse sentido, ela é demorada, ela exige de 2 a 3 anos para o conjunto das coisas, eu digo o conjunto, o projeto do plano de massa, não a implantação. A implantação ela é demorada, complexa, mas você pode ter um programa na cidade que você trabalha com áreas diferentes, 4 ou 5 ao mesmo tempo, e à medida que você avança para os demais territórios, veja que se for só as ZEIS, são 234, né? Você pode ter tempos diferentes também para cada uma delas, né? E ter um fundo na perspectiva desses horizontes. Então, a regulamentação de ZEIS, mais do que esses 3 planos, nós entendemos que ela exige, para as 5 categorias, né? Ela exige normativas próprias, urbanísticas, edilícias, em prol da segurança e das melhorias dos espaços públicos de uso coletivo. Então, o plano de bairro ele é fundamental como instrumento para a regularização fundiária plena, né? Porque ele
pode trazer mais segurança para as famílias. E também indicar, isso pode ser feito, sobretudo, com essa descentralização de trabalho que a prefeitura pode promover, acionando, sobretudo, universidades e atores, jovens profissionais que estão sendo capacitados para trabalhar com isso, né? O terceiro elemento, e aí eu já estou fechando, né, minha meia hora, hein, Emily? Me ajude aí no controle. Emily? Alô? Oi. Ah, pensei que tinha caído. Minha meia hora está chegando já, né? Quantos minutos eu tenho ainda aí? Já estou terminando. Vamos avançar o mais rápido possível. Já foi 40 minutos. Mas pode finalizar. Então, novamente, ainda no rol das quais os desafios para o PDDU 2026, é a questão da inclusão e qualificação urbana, né? E nós entendemos que, frente a essa segregação das periferias e da exclusão urbanística, é necessária a qualificação das áreas ocupadas, seja com segurança, mobilidade, equipamentos, serviços públicos, integração das EIs vazios com a cidade e os novos empreendimentos de habitação de interesse social. Eu já exemplifiquei aqui e mostrei os grandes empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que são coisas importantes, mas que não pode vir, se a gente tiver um Minha Casa Minha Vida 4, quem sabe, elas não podem vir ser esse plano de integração regional, né? Porque o que a gente percebe hoje nesses empreendimentos é um esgarçamento social muito grande, porque para lá foram grupos de movimentos sociais diferentes, com disputas, há uma enorme infiltração também desses movimentos mais ligados ao crime, no sentido de tomar as casas, revender. Bem complexo hoje o estado social dos grandes conjuntos, porque, inclusive, não tem meios de geração de renda. Então, muitas vezes, as pessoas meio que acampam, entre aspas, nas áreas centrais e voltam aos fins de semana para sua moradia, quando encontram a moradia não ocupada. Então, isso em grande escala é bem problemático, né? Então, a autogestão financiada tem se mostrado ser uma diretriz a ser explorada também. Nós tivemos um período muito bem sucedido, como vocês sabem, em São Paulo, o governo Erundina, tentou-se fazer um programa com crédito solidário, no mesmo formato, que gerou projetos e qualidade de habitação muito interessante, juntamente com uma capacidade educativa coletiva para quem participava, mas eles também são pontuais e interrompidos com frequência. O crédito solidário finalizou, foi exterminado, e foi substituído pelo Minha Casa Minha Vida Entidades, que tem produzido, recebeu financiamentos muito ínfimos do conjunto de financiamentos, corresponde mais ou menos a 2% do que foi distribuído no total. Então, é muito importante se pensar em autogestão financiada, sobretudo, volto a dizer, em pequenos empreendimentos, de lotes menores, né? Nós precisamos, a autogestão, é muito difícil para a autogestão gerir 300, 400 unidades, como está acontecendo com Minha Casa Minha Vida Entidades. É muito importante que seja uma quantidade menor, 20, 30, 50 unidades, que um mestre de obra e os técnicos, mesmo que jovens, recém-formados, mas capacitados para isso, podem promover assistência técnica dessa produção, que não interessa às grandes empresas. Então, nós temos que pegar esse segmento e trabalhar nele, porque ele se desdobra, inclusive, em crescimento econômico para a cidade, com o uso de material, com a melhoria dos espaços, com a contaminação que os pequenos projetos trazem para o seu entorno. Depois eu tenho algumas ilustrações disso. Então, a transversalidade socioambiental e o racismo ambiental foi outro tema muito discutido no grupo, porque ele deve ser importante não apenas para as áreas de APAs, como está dito lá no plano diretor atual, mas, sobretudo, em relação
ao saneamento apropriado das áreas ocupadas, a preservação das áreas verdes na periferia, as definições no que se refere a territórios étnicos e raciais, critérios para escolha e manutenção de ZEIs, como indicações ambientais adequadas. Eu tenho acompanhado o projeto de implantação de um parque urbano, que é o Parque Deodoro Sampaio, em Mata Escura, que foi uma ideia movida por trabalho coletivo de extensionista de universidade com a instituição a Copamec, que reúne vários movimentos lá, mas é uma instituição, sobretudo, de cunho religioso, da Igreja Católica, mas que tem um dos maiores centros comunitários que eu conheço em Salvador, e tem sido um processo longo. Nós acabamos de publicar um livro sobre isso, tem quase 20 anos que a gente traçou o plano de bairro para essa localidade, como trabalho de universidade, e foi dando uma assessoria técnica por meio do laboratório de habitação, né, até chegar ao projeto principal para eles, que era a ligação Vale Cumiada, que acabou de ser implantado pela prefeitura, não é exatamente o que foi pensado, mas foi muito importante para o bairro, e a implantação desse parque, que está em diálogo com a Fundação Mário Leal, e que a gente realmente espera que seja bem sucedido, porque ele está previsto como o Parque do Vale de Mata Escura, mas a população entende que tem que ser uma homenagem a Teodoro Sampaio, que foi o engenheiro negro que implantou o primeiro sistema de abastecimento de água em Salvador, lá naquelas represas, né? Mais dois elementos que nós achamos importantes para estar em um novo plano diretor, que nós estamos chamando ativo em política de habitação e interesse social. Não apenas figurativo, mas ativo, que é o Fundo e o Conselho Municipal de Habitação. Eu acho isso e o amadurecimento da ATIS os elementos fundamentais para a gente dar um ponto de partida. Esse fundo, para vocês terem uma ideia, ele está instituído lá, desde 2007 existe um fundo de habitação, a antiga SEAB. Tem conselho, mas não se reúne, nem tem recurso. Então, ele está sem funcionamento, mas ele existe. Eu acho que o novo plano não pode deixar de falar desse fundo de habitação. Inclusive, é necessário regulamentar que fundos entrarão para esse fundo de habitação. Qual a indicação de recursos próprios a partir do Fundurbis, para não ficar solto como é hoje? Que suporte fundamental nós temos para a regulamentação desse grande universo de ZEIs? Esse é um suporte fundamental, porque ele pode garantir a continuidade de gestões. Se o fundo está criado por lei e tem recursos criados por lei, dificilmente um gestor pode interferir nesse processo de continuidade, pelo menos teoricamente é o que nós entendemos, ou idealmente, e, sobretudo, com o orçamento participativo para as prioridades, né? E, por fim, a regulamentação da Lei de Assistência Técnica, que também existe, mas não está regulamentada no município de Salvador. Ela está regulamentada em alguns municípios do Brasil, e, atualmente, ela vem se exercendo muito mais pela perspectiva das universidades e das representações profissionais. O CAL tem tido um papel fundamental com os editais. Nós estamos acabando de fazer um artigo agora analisando todo o investimento que foi feito pelo CAL entre 2014, que é quando ele é criado, até 2024, 2025, e é um montante significativo para editais. Nós não entendemos que cabe, né, que fique muito claro, nós entendemos que não é papel das representações profissionais exercer lei de assistência técnica, ou fazê-la funcionar, e sim implementá-la, que é o que está acontecendo com esses editais. Já foi investido mais de 30 milhões no Brasil, pelo CAL-BR e o CAL estadual, os 27, né? Representações estaduais. O aluguel social também não é mencionado no 2018,
e o pessoal que participou das discussões, o grupo, acha importante ser discutido isso, principalmente na requalificação de moradia de áreas centrais e no perímetro do centro histórico, porque exige investimentos de patrimônio que ultrapassa a capacidade da renda baixa, mas se for aluguel, a responsabilidade da manutenção seria do proprietário público daquele imóvel. Então, o aluguel social talvez seja realmente uma alternativa que ainda não se encontrou, porque o que nós temos atualmente efetivado, mas parece que sem conclusão, é a 7ª etapa do projeto antigo do Pelourinho. E nós temos que nos debruçarmos sobre esses 1.500 imóveis desocupados, né? Pelo menos foi o que nós levantamos no ERCAS, na ocasião. A revisão e monitoramento do plano de habitação para o município de Salvador, nós também entendemos que é fundamental. Eu soube, mas não tenho dados precisos, que a prefeitura atual está refazendo o plano de habitação. O que nós deixamos foi ele foi feito em 2008, para o horizonte 2025, mas não teve monitoramento das ações. Foi um plano que nós tivemos assessorias importantes de especialistas da área e dos movimentos. Foi feito com recursos do PEMAS, na ocasião, e eu não sei o que a prefeitura está fazendo, nem o que avaliou desse plano atual, né? Então, está muito dentro do cerco da prefeitura, pelo menos pouca divulgação nós temos sobre isso. Então, essas sugestões nesses encontros, nós entendemos que elas são fundamentais para os avanços. Agora, uma parte mais ilustrativa, e aí já fechando, eu acho que é fundamental, para além de tentar otimizar o texto do PDD, o otimizar, que eu digo no sentido de percorrer as lacunas e poder colocar normativas importantes para avanço, eu acho muito importante que, junto às comunidades, nós possamos avançar. Quando eu digo junto às comunidades, não apenas, mas coletivamente avançar na ilustração de projetos que nós entendemos que, com esses 3 elementos, ganham força qualitativa nos territórios e força social. Então, nós colocamos aí apenas alguns, feito Brasil afora. Temos um aqui para Salvador, que é esse aqui das casinhas coloridas embaixo, que foi, e levou também algum tempo, do início, a primeira fase dele. Eu tive um estudante agora que acabou de fazer uma dissertação sobre isso, eu estou falando de Vila Solidária Mar Azul, em Tubarão. Foi o primeiro projeto de autogestão em Salvador, financiado pelo Crédito Solidário, que, infelizmente, por ocasião do início da sua implantação, foi ocupada por outros grupos, mas nós dialogamos na época e conseguimos, com o apoio do governo do Estado, retirar as populações que estavam lá, negociando algumas unidades para esses grupos, apesar do projeto ter sido todo delineado pelos grupos que conseguiram o financiamento. A universidade doou, passou para eles o projeto, e a prefeitura fez o projeto executivo. Como o recurso do Crédito Solidário, desde o seu início, nós sabíamos que ele não era suficiente, e aí veio o Minha Casa Minha Vida, entidades, e eliminou o programa Crédito Solidário. Os mutuários achavam que passariam automaticamente para entidades, o que não aconteceu, e como o projeto ficou parado, ele foi ocupado novamente, ficou anos desocupado. A prefeitura recentemente finalizou. Eu tive a ocasião de visitar o projeto agora, e é muito importante, no diálogo com os moradores, perceber quanto a autogestão é importante para o convívio e a inclusão de determinados grupos sociais que movimentam isso. Temos alguns exemplos também aí de pequenos projetos. Esse aí, vermelhinho, é um projeto de cortiço que foi reformado em São Paulo, e o importante é como ele dinamiza a área. Por exemplo, nós temos toda aquela área ali de calçada, né,
muito deteriorada, por outro lado, temos uma ocupação crescente no frontispício da cidade. Por que não pensar em revitalizar a área próxima, não é? E a palavra seria não ser tão intensificada a ocupação hoje que está nas encostas, porque ela apresenta riscos também. Não tudo, mas uma parte apresenta riscos. Então é isso, eu acho que são projetos viáveis que exigem mais do que um plano diretor correto, exige gestões que, de alguma forma, sejam, por lei, obrigadas a dar continuidade a projetos de interesse social. E nós estamos ainda muito distantes disso, né? Eu vou deixar essas questões, eu acho que, voltando ainda, frisando a questão da micropolítica, eu acho que é exatamente nesses projetos participativos que a gente consegue essa amplitude de cidadania, né, de pertencer à cidade, de urbanidade, e isso é fundamental para a melhoria das nossas cidades. Eu não entendo que isso vai acontecer por um passe de mágica, mas entendo que é exatamente a divulgação desses exemplos e a persistência em poder conquistar essas possibilidades dentro dos planos diretores novos que poderão dar curso a algumas transformações, ainda que de forma lenta, mas certamente por cidades melhores e mais justas. Pelo menos é o que nossa experiência tem demonstrado. E, por último, aqui o pessoal que trabalhou mais intensivamente nessas ideias conosco, a Fernanda, que é uma doutoranda, Cleide Coutinho, de um dos movimentos Sem Teto, João Pereira, representante da FABES, Nath Leles, também da universidade, e Iago, arquiteto da FAUFBA, que na ocasião estava fazendo estudos fora e participou online. E, na ocasião, o Ministério Público pediu que nós fizéssemos uma espécie de folheto convidativo, então uma parte disso foi transformada em venha também participar e traga suas contribuições, né? Mas essa parte eu acho que ainda não ocorreu, não é isso? Acho que não ocorreu ainda. Foi feito os folhetos, mas eu não alcancei isso ainda. Mas como eu tive um pouco distante esses últimos 2, 3 meses, então é isso, gente. Estou aqui disponível para a gente dialogar e, se tiver que entrar novamente, tentar aqui essa sistemática aí da tecnologia. Então, obrigada aí a vocês. Nós estamos aí em 35 pessoas, eu espero ter sido compreendido e fico à disposição. Pronto, nós agradecemos aqui a Hortência, agradecemos a palestra, peço desculpa, entrei atrasada, que é aniversário de meu filho, eu estou ajeitando as coisas aqui, mas dizer que é um agradecimento. Falhou, não estou ouvindo. Não ouvi. Hortência, acho que... Peraí, eu quero agradecer toda a contribuição, enquanto todo o processo, toda inspiração que é a atuação de Ângela, né, Gordilho, e quero realmente dizer que é sempre bom ter você como uma guru, como uma guia, como uma inspiração. Então, você vou não passar estava ainda presente quando eu disse que quando Hortência chamou, a gente tem que atender. Os grupos são sempre muito bons. Não, mas estou ouvindo aqui. A gente vai fazer os encaminhamentos, não sei se a Juliana está com a gente, porque ela vai fazer uma cirurgia, ou amanhã, mas vamos lá, a gente está aberto para perguntas, a gente abre aqui logo. Emily, você está acompanhando? Quem fez a inscrição primeiro? Porque eu estou vendo aqui João, Diego. Isso, o João e depois o Diego. Querido, que bom que você está conosco, né? Está observando. Isso. Agradeço muito. Então, pode continuar conduzindo, que eu vou assistindo e fazendo outras coisas aqui simultaneamente. Vamos lá. Pode falar, João. Então, boa noite a todos e a todas. Agora, eu tenho a impressão que a Ladilce se inscreveu antes de mim. Eu acho que essas coisas aí da tecnologia... Pode falar, João. Hein? Pode falar, João. Vou lhe escutar. Então tá. Bem, gente, então, boa noite. Agradecer aí a Ângela por pela exposição, apresentação. Então, é importante dizer que, quando a gente fala de PDDU, e especificamente de habitação,
nós acumulamos ao longo desse período não só a resistência, porque sempre venceu aí aquilo que Ângela chamou da arquitetura corporativa. No entanto, muitos das diretrizes e princípios e fundamentos nós conseguimos implantar no plano diretor, e muitos deles ligados à habitação. No entanto, nós não logramos êxito no déficit, na solução do déficit habitacional. Então, quando a gente fala de plano diretor e habitação, nós temos que levar em consideração que o plano diretor é uma oportunidade de pacto social da nossa cidade. Se é assim, nós temos que ter uma leitura sobre a cidade. E uma leitura sobre a cidade vai facilmente incorrer na desigualdade, que não é só social, é a desigualdade racial, é a desigualdade de gênero, é a desigualdade de classe. Então, a primeira preocupação de um plano diretor, nas circunstâncias de uma cidade como Salvador, é fazer a reparação histórica. Então, nós temos diretrizes que podem... Falhou. Saiu o áudio, João. Articular o plano diretor e o estatuto, são cada vez mais articular o estatuto da cidade com o estatuto da desigualdade racial. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: esses elementos que eu citei, que já estão postos no plano diretor, a gente precisa destrinchar eles. Nós não precisamos ter... nós temos as leis, mas nós precisamos, como bem pontuou Ângela, e eu quero destacar aqui o papel histórico que a professora Ângela tem desenvolvido nesse campo da habitação de interesse social. Nós tivemos um momento, inclusive, em que a cidade teve a oportunidade de ter gestão sobre a habitação, sob a sua liderança. Então, nós precisamos fazer com que as leis elas sejam regulamentadas. Nós precisamos fazer com que as leis se tornem um espaço de igualdade territorial e oportunidade de moradia digna. O plano diretor ele pode ter ele pode apontar para esse caminho. E aí é fundamental a gente levar em consideração os instrumentos que o Estatuto da Cidade nos oferece. É preciso, para além das diretrizes, é fundamental que nós tenhamos os instrumentos urbanísticos que são colocados no Estatuto da Cidade, que permitem a promoção da igualdade em nossas cidades. Então, que esses instrumentos sejam articulados para além das diretrizes e que o plano diretor eles incorporem esses instrumentos. Então, esse é um caminho que é importante e, a meu ver, como bem pontuou a Ângela, para além da construção, da promoção, da construção de novas casas, nós precisamos apontar também caminhos no sentido de requalificar as nossas moradias. E requalificar as moradias entendendo a infraestrutura territorial. Nós precisamos recuperar os nossos territórios, em especial os territórios periféricos, para fazer a promoção da igualdade e para nos prevenir diante da crise socioambiental. Esse é o imperativo. O primeiro é a reparação histórica, racial, de gênero e de classe. O segundo, e acompanhando na prioridade, é fazer com que tornar Salvador uma cidade resiliente à crise socioambiental, que se rebate na questão, principalmente na questão da habitação. Exatamente. Então, nós
podemos ter um plano diretor que aponte para esses caminhos, né? Então, é nesse sentido que o Observatório foi organizado, e a gente parabeniza e ressalta o trabalho do Ministério Público, da promotora Hortência e todos os movimentos sociais que estão envolvidos nisso. Esse é o que a cidade espera e é nesse caminho que os movimentos sociais vão apontar. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer com que a lei e a justiça seja observada e respeitada. E ela diz, na sua decisão liminar, o nosso Poder Judiciário, que deva ser nomeado o Conselho de Salvador imediatamente. E, a partir daí, nós delinearmos os novos caminhos para a cidade. Ela não precisa ser uma cidade injusta para o resto dos tempos. Nós podemos reverter esse processo, e eu acho que é nesse caminho que nós estamos apontando. Muito obrigado. Então, acho que agradeço as ponderações de João. Vou pedir aqui que nosso colaborador dê seguimento, e agora me parece que é a Ladilce, que eu não acompanhei as inscrições, mas me parece que é a Ladilce, não é isso? Diego. Agora é o Diego. Então, Diego, por favor. Oi, tudo bom? Boa noite. Eu faço parte de um coletivo de assessoria técnica daqui de Salvador, que é formado de ex-alunos da UFBA. E aí, desde o ano passado, a gente tem trabalhado na ocupação em Canabrava, né? Você pode ligar a sua câmera, Diego? Pode ligar a câmera, porque a gente não está te vendo. Tá, peraí. Se for possível, né? Se for possível. Eu vou falar, depois eu abro a câmera. Tá, perfeito. E aí, é o seguinte, eles estão com essa reivindicação de se tornar ex. A gente queria entender qual é a indicação, né, do observatório em relação a isso. Mas o que acontece, em Canabrava teve o plano de bairro, né, da Fundação Mário Leal Ferreira, desde no plano de bairro, nas oficinas, as lideranças, elas se reivindicaram para se tornar ex. Esse plano começou em 2022, foi publicado oficialmente no início desse ano. Dentro do plano, né, a gente revisou esse plano. A fundação, em trechos, indica que essa área poderia se tornar ex e que só não se tornou ex no PDD de 2016 porque ela ainda não era tão abençada quanto é hoje. Mas em outros trechos diz que não pode se tornar ex por ter uma área parcialmente embaixo da linha de transmissão da Chess. Só que existem outras ex, né, embaixo da linha de transmissão da Chess, como Saramandá, existem umas outras. A gente fez esse levantamento de cerca de 8 ex. E a gente queria entender assim, o que é que vocês indicam, né, em relação a essa incidência política nessa revisão do plano, né? Se indicaria, por exemplo, ir com a ocupação na audiência pública, com as lideranças e moradores, enfim. É isso, obrigada, boa noite, muito obrigado pela apresentação também. Eu pensei numa rodada de 5 perguntas, se a professora Ângela achar adequado, a gente seguiria para a próxima. Quem é o próximo? Seria o próprio Daniel agora, Daniel Colina. Oi, gente, tudo bem? É o seguinte, eu queria... A última vez que estive com a Hortência, estivemos junto com o João, com Lucinha Araújo e com o representante do CAU, com a desembargadora. Né? Nós saímos de uma reunião do Conselho da Cidade, onde eu já não faço parte, tem outro representante do IAB, que é Alessandro Figueira de Guanambi. Era uma reunião justamente da assistência técnica, do GT da assistência técnica, que foi uma iniciativa de Hortência
ya en 2023, acredito, 24, que realmente llamó, ocupó un vacuo porque realmente asistencia técnica es cosa de arquitectos, o sea, de Robin Jeffrey, de Cecil Rivero, mas ficó en un limbo, ¿no? Y él rescató eso ahí. Bueno, el resultado de toda esa movilización es de que a Bahía es pionera en la implantación de ATIS a nivel estadual, más ainda está viendo cómo sería el mecanismo. Esa reunión la fue justamente para consolidar un encaminamiento para transformar en ley, o sea, para regulamentar dentro del Estado de Bahía. Bueno, esa es una cuestión que quiero dar noticia. La otra es que en esa reunión con en el Tribunal de Justicia con la desembargadora Lisbeth, digamos, ella dio la liminar. Y esa liminar significa que justamente reconoce la necesidad de eso que falo yo aquí, la importancia de la necesidad de cumplir la ley, porque no está haciendo cumplir la ley, y la ley pasa por la participación, y no estamos participando. Entonces, la verdad, yo estoy haciendo esa cuestión como prioritaria. O alguien te participa o no vamos a resolver un plano director. O sea, eso fue la segunda-feira pasada. Alguien te insistió también de que no deberíamos boicotar, digamos, ese plano pseudo participativo, porque no es la primera vez que eso acontece y acho que nos tenemos que ofrecer una alternativa. Por eso, acho que nos tenemos que, y fue conversado esa última segunda-feira, ver de cómo la gente divulga mucho esa cuestión de participación y de creación do Conselho Municipal, a instalação do Conselho Municipal, que tem já participantes definidos pela parte da sociedade civil, que inclui, além do IAB, do CAU, inclui o próprio Conselho o Sindicato da Construção, o Sindicom. Ou seja, é uma coisa participativa atendendo à legislação. Então, essa é uma questão muito importante e a partir daí temos que gerar um desdobramento, porque ainda não sabemos exatamente o que vamos a levar, digamos, porque se avanzó mucho en algunos temas, como la cuestión de movilidad, la cuestión de medio ambiente, la cuestión racial, de la ciudad inclusiva, mas ainda eso no es un debate organizado por la sociedad civil. Estamos un poco pendurados ainda de una programación oficial que no está respetando la legislación. Entonces, esa es una cuestión que es fundamental. O sea, rescatar esa cuestión y divulgar mucho de que eso es necesario, todo eso. Para eso estamos, John está convidando por arriba de mañana con los consejeros electos, que existen y son muchos, digamos, ¿no? O sea, ese me parece que